Oi, gente! Vamos para nossa aula de íons, tá? Pra gente estudar, a gente aprender íons, eu preparei uma aula em que eu vou montar junto com vocês um mapa conceitual. Eu não quero que vocês copiem esse mapa, mas vocês vão depois, eu posto ele inteiro, vocês copiam ou refazem no caderno como vocês quiserem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que são íons, né? Íons são formas instáveis dos átomos. Formas instáveis dos átomos. E aí vamos relembrar o que é átomo. Vocês se lembram? O átomo é uma estrutura que tem cargas positivas. Eu vou escolher um. Vou escolher o oxigênio. Pronto, tá aqui. Vamos desenhar o átomo de oxigênio. Então, o oxigênio a gente sabe que ele é, ó, nossa tabelinha, pega lá. Ele é família 6A, tem 8 prótons e 8 elétrons. Então, vamos desenhar. Os 8 prótons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 prótons. E ele vai ter também 8 elétrons. Então, a gente vai desenhar primeiro as camadas eletrônicas. Quantas camadas ele tem? O oxigênio, ó, primeira, segunda, segundo período. Então, ele tem 2 camadas. Vou desenhar a primeira camada, segunda camada. Pronto. Vamos desenhar os elétrons dele agora. 1, 2 na primeira camada. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 na segunda camada. Totalizando 8 elétrons, certo? E eu vou colocar aqui as informações. Ele é família 6A. Grupo, no caso, período 2. Ok até então? Pronto. Então, a gente já sabe o que são átomos. Deixa eu puxar a setinha aqui. São átomos. Tá aqui. Agora, a gente precisa saber o que quer dizer formas instáveis dos átomos. Formas instáveis dos átomos é simples. Lembra que a gente falou que os átomos, eles são estáveis, os átomos da tabela periódica, eles são estáveis, são neutros, porque eles têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Foi isso que a gente já falou? Então, a gente já sabe disso. No caso dos íons, eles não vão ter essa mesma quantidade de prótons e de elétrons. Tá, mas por que eles vão ter isso? Primeiro, porque os átomos, todos eles querem ser iguais aos gases nobres. Por isso que o nome nobre, né? Os gases nobres são os elementos da família 8A, também chamado de grupo 0, ou família 0, desculpa, família 0 ou grupo 18. Por que eles estão aqui? Eles não fazem ligação com ninguém, são nobres, como a gente disse. Isso tudo por uma característica apenas. Eles têm 8 elétrons na última camada. Ok? Então, 8 elétrons na última camada. Todos os átomos, como eu já falei, vou repetir, eles querem ter 8 elétrons na última camada. Ups, esqueci o acento. Ou seja, eles querem ser iguais aos gases nobres. Vou até colocar essa informação aqui. Deixa eu escolher uma outra caneta aqui. Pronto. Pra vocês lembrarem. Igual aos gases nobres. Pronto. Tá, eles querem ser iguais, mas querem ter outros elétrons na última camada. Como é que a gente vai saber disso? Como é que isso vai acontecer? A gente já sabe uma coisa importante que eu também vou anotar aqui pra vocês não esquecerem. Prótons não muda. Não muda. Certo? Ou seja, se um átomo tem 8 prótons, ele vai continuar tendo 8 prótons pro resto da vida. Isso é o que garante que eles estejam na tabela periódica. Todos os números atômicos aqui significam a quantidade de prótons que ele tem. Se eu pego, por exemplo, o alumínio, que tem 13 prótons, e ele perde um próton, ele deixa de ser o alumínio. Ele passa a ser o magnésio, que tem 12. Isso não pode acontecer, certo? Então, eles vão ter sempre a mesma quantidade de prótons. Porém, a quantidade de elétrons, vocês já perceberam que pode mudar, certo? Então, um átomo, ele pode ganhar ou perder elétrons. Vou colocar aqui. Ganhar ou perder elétrons. Esse é menos elétrons, tá, gente? E como assim? Como é que isso acontece? Para ele ganhar ou perder elétrons, vamos voltar aqui para o caso do oxigênio. O oxigênio é a família 6A.
certo? Se ele é família 6A, ele tem o quê? 6 elétrons na última camada. Para um átomo se tornar estável, no caso, ele deixar de ser instável, né? E se tornar estável, ele ter que ter 8 elétrons na última camada, ele tem que fazer o quê? No caso do oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa ganhar 2 elétrons na última camada. Não é isso? Ganhar 2 elétrons na última camada. Para ele ganhar esses 2 elétrons, alguém tem que dar. Mas isso aí é o assunto da nossa próxima aula. Então, vamos ficar, por enquanto, só no ganhar ou perder. Então, vamos lá. Ele tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Ele tem 6 prótons e ele continua com 6 prótons, ok? Ele quer ganhar 8 elétrons. Ele ficaria, então, com 8 elétrons. Vamos lá. Se ele ganhou 8 elétrons, a quantidade de prótons em relação a elétrons dele vai ser quanto? Ele vai ter 2 elétrons a mais. Elétron negativo, então, menos 2 a mais. Isso é confuso, mas vocês vão entender melhor aqui. Ou seja, quando um átomo ganha elétrons, a gente chama ele de ânion. Só um nomezinho para vocês decorarem. Quando ele perde, ele se torna um cátion. Agora vem a parte confusa. Todo ânion, ele tem carga negativa. Por quê? Porque ele ganhou elétrons. Elétrons é sempre negativo. Então, se eu tenho negativos a mais do que positivos, a minha carga é negativa. Então, quando ele ganha elétrons, ele se torna negativo. Vou marcar aqui. Negativo. Quando ele é um cátion, significa que ele perdeu elétrons. Então, ele vai ter prótons a mais do que elétrons. Então, ele vai ter uma carga positiva, apesar de ter perdido. Isso aqui é confuso, tá? Vocês não podem confundir. Então, vamos lá. Um ânion, no caso, então, ele tem mais elétrons e menos prótons. Lembrando que prótons não diminui, é uma relação de um número com o outro. Já os cátions, eles vão ter menos elétrons e mais prótons. Uma relação de um com o outro, ok? Deixa eu marcar isso aqui. Fica bem... vocês entenderem essa relação. Vou botar uma carinha aqui. Pra explorar no pronto. Entenderam? Vamos voltar aqui pro oxigênio, então. Então, a carga do oxigênio vai ser negativa. Ele vai ser o quê? Um ânion. Ok. Então, o oxigênio é um ânion de que valência? Qual vai ser a valência dele? 2. Então, a gente vai escrever o oxigênio assim, ó. Oxigênio menos 2. Vocês já viram isso, não foi? Em algum lugar. Então, o oxigênio menos 2 significa dizer que esse é um íon. Sempre que a gente tiver essa valência aqui em cima, negativa ou positiva, é um íon. Quando eu tenho negativo, eu tô dizendo que isso é um ânion. De valência 2. Ok? E aí, a gente vem pra um macetezinho que eu vou ensinar pra vocês. Aliás, antes disso, vamos ver um cátion, certo? A gente viu o exemplo de um ânion, vamos ver o exemplo de um cátion. Vamos escolher um cátion. Vamos ver o sódio. Pronto. Vamos fazer o sódio. O sódio é o Na, certo? Ele tem número atômico 11. Então, vamos desenhar os 11 prótons dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto? Vamos ver agora com a família dele, ou o grupo. Período, no caso, 3, certo? Então, ele vai ter 3 camadas. Vamos desenhar as 3 camadas. Cadê a caneta? Ai, cadê aqui? 3 camadas. 1, 2 e 3. O número dele é 11, né? Deixa eu anotar o 11zinho aqui pra gente não se perder. Vamos colocar os elétrons. 2 na primeira camada. Distribuição eletrônica isso aqui, tá, gente? 2 na primeira camada. A camada K, no caso, a camada L pode ter quantos? 8. Então, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 2, 8, 9, 10. Falta 1. Então, na última camada, ele só vai ter um elétron, ok? Pronto. Isso a gente já saberia se a gente olhasse qual é a família do sódio. A família do sódio é 1A. Então, o sódio é família 1A, ok?
Quantos elétrons ele tem na última camada, então? Tá aqui. Elétron na última camada. Agora vamos para uma relação de lógica. A gente viu que o oxigênio, para ele se tornar um íon, ele teria que ganhar 2 elétrons, tá aqui. Ganhar 2 elétrons. Ele já tinha 6, para ele ficar com 8, ele teria que ganhar 2. Mas o sódio, para ele ficar com 8 na última camada, ele teria que ganhar 7. Então, é meio impossível ele achar alguém que queira dar 7 elétrons para ele. Mas, se ele perder esse único elétron que ele tem na última camada, quanto ele ficaria? Essa daqui deixaria de ser a última camada dele e a camada L seria a última. Sendo essa camada L a última, quantos tem aqui? 8. Então, o sódio, ele se equilibraria, ele se tornaria um gás nobre perdendo esse elétron, certo? Então, ele tende a perder um elétron. Perdendo elétrons, ele é um cátion. Desculpa, gente. Cátion. Logo, se ele perder um elétron, ele vai ter 11 prótons e quantos elétrons? 10. 11 prótons, 10 elétrons. Um elétron a menos, certo? Então, qual vai ser a carga dele? Mais 1. Porque ele tem um próton a mais que elétrons. Entenderam? Isso faz dele um cátion. Ok, gente? Pronto. Agora vem um macetezinho, como eu falei. Os íons todos, a gente pode identificar quais são os cátions e quais são os ânions. Como isso? Simplesmente pelas famílias da tabela periódica. Vamos lá, que a nossa tabela periódica é aquela cola que a gente tem à nossa disposição. A gente sabe que a tabela é dividida em metais, né? Todos esses em amarelo. E os ametais, todos aqui, ametais, semimetais, enfim, nesse canto de cá, tá bom? Então, a gente sempre tem uma guerrinha, metais contra ametais, semimetais, enfim. Vamos anotar aqui todas as famílias. A gente tem a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Pronto? Lembra que as famílias B a gente não utiliza, certo? Os B não são representativos, a gente não vai usar. Então, sempre a família A. Vamos lá. A família 1A tem um elétron na última camada. Então, para eles, é melhor perder esse um elétron ou ganhar 7? Perder. Então, eles vão sempre ser um cátion, com valência 1, univalente. O 2A, a mesma coisa. Então, vão ser sempre um cátion bivalente. A família 3A, um cátion trivalente. A família 4A pode ser um cátion tetravalente ou um ânion tetravalente. Na verdade, eles não aparecem muito assim, então vocês não vão ter problema com isso. Família 5A, 5 elétrons na última camada. Aí já é mais vantagem ganhar 3 elétrons do que perder 5. Então, eles vão ser um ânion trivalente. Já a família 6A, um ânion bivalente. A família 7A, ânion univalente. E a família 8A, como eu já falei, ele tá estável, já tá com a quantidade de 8 elétrons definido certinho, então eles não aparecem. O que a gente conclui disso? Todos os metais que estão aqui, antes da família 4A, eles são cátions, certo? Os metais são sempre cátions, enquanto os ametais são sempre ânions, ou seja, os ametais tendem a perder elétrons, os ametais tendem a ganhar elétrons, eu fui olhando pelo negativo, tá vendo? Os ametais tendem a ganhar elétrons e os metais tendem a perder elétrons. Então, os metais são sempre cátions e os ametais são sempre ânions, certo? Não se preocupem, quem não entendeu, a gente vai revisar isso ainda algumas vezes. Vocês podem assistir a aula de novo. Eu vou disponibilizar um link para vocês estudarem, tem no livro de vocês também. E é isso aqui, assiste de novo, qualquer dúvida coloca lá no fórum, a gente vai fazer atividade e tudo mais para ficar bem fixozinho pra gente ir pro próximo assunto, certo? Beijos, amores, tchau!